Amém, amados? Boa noite a todos. Queremos agradecer a cada irmão que tem disponibilizado o seu coração, o seu tempo, a cada pessoa que aqui está, para junto nós estudarmos assim a palavra de Deus dentro do livro de Daniel. E nós temos aprendido muito com esse livro. O Senhor tem nos revelado a cada capítulo muitos mistérios da sua palavra, para que sirva de entusiasmo para um despertar nos dias em que a igreja vive no século 21. Nós já tivemos o privilégio de vermos 3 capítulos desse livro, e hoje nós vamos entrar especificamente no 4º capítulo. E neste capítulo 4 nós vamos aprender sobre a loucura de Nabucodonosor. Então nós vemos aí nesse slide uma frase bastante interessante que diz: o rei sai do palácio e vai parar no pasto. Como assim? Que história é essa? Que um rei sai do palácio e vai parar no pasto. O que a Bíblia quer nos ensinar com essa história? Quem registrou essa história tão inusitada de um rei que sai do palácio e vai parar no pasto? Esses são detalhes que veremos neste capítulo 4 do livro de Daniel, a partir de então. Pois bem, este capítulo tem uma história fascinante. Nós vamos acompanhá-la passo a passo, e eu tenho certeza que os nossos corações vão serem bastante impactados quando nós vermos o desfecho dessa história, com todos os seus requintes de detalhe que está escrito aí no capítulo 4 deste livro. E o interessante é que acredita-se que este capítulo 4 ele tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor. Vocês sabiam disso? Não. Pois é, bastante interessante isso, né? Então o autor do capítulo 4 não é o profeta Daniel, que escreveu todos os outros 11 capítulos. O autor deste capítulo, especificamente o capítulo 4, é o rei Nabucodonosor. Seria o rei de Babilônia, que está aí neste capítulo contando a sua própria história. E isso torna esse capítulo ainda mais interessante. Bom, nessa história do capítulo 4, ela começa da seguinte forma. Vamos ler Daniel, capítulo 4 e o versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aí a gente já vê que o autor está falando, né, uma introdução, assumindo a autoria daquilo que vai ser escrito a partir de então. Sim ou não? Sim, né? Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Esse para comigo é Daniel ou Nabucodonosor? Nabucodonosor. Então a gente vê que o autor está falando de si mesmo. Versículo 3 do capítulo 4. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então a gente vê que fica bem claro, né, que desde a introdução deste livro, o autor já se autodenomina como sendo o próprio rei Nabucodonosor. Vejamos então quando ocorreram os eventos deste capítulo. Precisamos entender, nos situar em que tempo aconteceram os eventos deste capítulo, especificamente o capítulo 4, que nós
vamos ver a partir de então. Estima-se que 9 anos se passaram entre os acontecimentos narrados em Daniel do capítulo 2 até o capítulo 3. Então, do capítulo 2 até o capítulo 3, estima-se que se passaram aí 9 anos. Não foram acontecimentos assim sequenciais, né? Termina um, começa outro, termina um, começa outro. Existe aí uma cronologia de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos ver também essa cronologia ainda hoje. Então, Nabucodonosor ele reconhece mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo, quando declarou: não há outro Deus que possa livrar como este. Isso está em Daniel, no capítulo 3 e no versículo 29. Vamos ler? Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então a gente vê que aí no capítulo 3, né, o rei, ele tem essa visão de que não há outro Deus como o Deus de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias, né? Então esse capítulo 3 aí, ele ocorre 9 anos depois do acontecido do capítulo 2. Então é nesse capítulo aí que também nós vemos o sonho da estátua dos 4 metais que aconteceu, e 9 anos depois aconteceu a experiência dos jovens sendo lançados onde? Na fornalha de fogo. Agora, depois da experiência da fornalha, o que Nabucodonosor ele reconheceu? Ele reconheceu que não há outros deuses ou outro Deus que possa livrar como este. Este é o Deus de Daniel e dos seus 3 amigos. Nabucodonosor, ao ver o livramento dos 3 jovens dentro da fornalha, ele reconhece que Deus é verdadeiro. Ele é um Deus de livramento. Ele é um Deus que está acima de todos aqueles outros deuses que ele conhecia. Então, o que é que acontece aí? Passaram-se, depois desse evento do salvamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego, passaram-se mais 26 anos desde o episódio da fornalha, e o rei foi atingido por um tipo de loucura e passou a pensar que fosse o quê? Um animal, né? Então, ele reconheceu naquele momento que o Deus dos hebreus era o Deus que estava acima de todos os deuses e que ninguém poderia ser maior que ele, e depois de 29 anos, ele é acometido por esta situação, depois dessa experiência da fornalha, né? Então vamos nos situar primeiro em que tempo aconteceu cronologicamente cada um desses capítulos, para daí então nós entrarmos de fato no capítulo 4 e ver o que aconteceu nesse capítulo tão fascinante do livro de Daniel. Vamos ver como está a cronologia dos tempos acontecido em cada capítulo no livro de Daniel. Então nós temos primeiro aí o capítulo 1. Ele aconteceu no ano que? 605 a.C. O que aconteceu aí? Aconteceu que Babilônia, governada, liderada pelo rei Nabucodonosor, invade Jerusalém e ali faz o quê? Leva refém muitos jovens dentre o povo de Deus. E ali estava entre aqueles jovens Daniel, estava Misael, Ananias e Azarias. E este foi um ano em que eles foram levados para a Babilônia e a partir dali eles passaram por várias provações, né? Como nós já vimos nas reuniões anteriores. Pois bem, essa cronologia mostra que esse evento aconteceu no ano 605 a.C. Mas como nós já vimos nas reuniões passadas,
quanto tempo Daniel e os seus 3 amigos passaram recebendo aquele treinamento forçoso para que eles fossem mudados a sua identidade. Os irmãos ainda lembram quanto tempo foi necessário que eles fossem forçados a mudar a sua língua, os seus hábitos, seus hábitos alimentares, seus hábitos cotidianos, né, a sua maneira de falar. Alguém lembra quanto tempo eles foram forçados a passar por isso? 3 anos. Então, depois de 3 anos, o que acontece? Capítulo 2. Capítulo 2 chega na vida desses 4 jovens. Em que ano? No ano 602, antes de Cristo. Porque se eles foram capturados no ano 605, menos 3 anos, eles começam agora a vivenciar o capítulo 2 a partir de que ano? Do ano 602 antes de Cristo. E aí está uma experiência vivida por Daniel através de um sonho de uma estátua dos 4 metais. Aquela estátua assustadora que nós já vimos tantos detalhes dela, que tinha 4 metais. Ela teria acontecido no ano 602 antes de Cristo, porque Daniel e seus amigos, eles passaram 3 anos sendo preparados para assistirem junto ao rei no palácio. Então, essa cronologia aí mostra do ano 605 ao 602, 2 capítulos vividos por Daniel e pelos seus 3 amigos. E então nós vimos também o capítulo 3, onde retrata o quê? A fornalha de fogo ardente. E essa fornalha se deu no ano o quê? 594 antes de Cristo. Os eventos do capítulo 3 da fornalha de fogo ardente, alguns colocam como sendo no ano 594 antes de Cristo, ou seja, 9 anos depois da experiência do sonho de Nabucodonosor. Então, quando nós lemos Daniel, a impressão que se dá é que todos esses eventos aconteceram, né, sequencialmente. Veja quanto tempo já se passaram com esses 4 jovens experienciando dentro daquela cultura babilônica aquelas pressões, as perseguições ditadas ali por aquele rei Nabucodonosor. Então, 9 anos depois, nós vemos aí o acontecimento da experiência daqueles 3 jovens vivida ali na fornalha de fogo. E isso aconteceu no capítulo 3, como nós já ganhamos com todos os seus detalhes, né? E agora nós vemos o quê? O capítulo 4. O capítulo 4 mostra a loucura de Nabucodonosor. E isso aconteceu em que ano? No ano 568 antes de Cristo. Vemos que, mais uma vez, Nabucodonosor, ele reconhece, nós vamos ver aí nesse capítulo, que o Deus dos hebreus é o Deus que livra o seu povo das circunstâncias, das situações e das provações. Mas o interessante é que a gente vê que do capítulo 3 até o capítulo 4, quantos anos se passaram? 26 anos. E agora aí no ano 568 antes de Cristo, nós começamos a ver esse episódio da loucura de Nabucodonosor. Mas Deus, ele não destruiu Nabucodonosor até aí. Por quê? Porque existia uma profecia falando da vida de Nabucodonosor. E essa profecia foi profetizada através do profeta Jeremias, no capítulo 27, no versículo 6, que diz da seguinte forma, vamos ler. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Então a gente vê que existe uma profecia falando de Nabucodonosor. Que nome é? Que colocação Deus dá para Nabucodonosor? Meu servo. Então Deus, ele já estava trabalhando no coração de Nabucodonosor, antes mesmo
dele receber todo o poder, Deus já havia profetizado que ele seria um servo de Deus. Queridos, essa profecia aí, ela precisa ser trazida para as nossas vidas e para os nossos corações. Quando nós ainda não éramos nem povos, né? É assim que a Bíblia diz. Ele já nos amava e nos predestinava a sermos o quê? Filhos de Deus. Nós éramos ainda inimigos de Deus. E ele já trabalhava a possibilidade, o grande plano eternal, trilhado na base do amor, para que de inimigos nós nos tornássemos amigos, e de amigos nós nos tornássemos filhos, e de filhos nós nos tornássemos noivas, e de noiva nós nos tornássemos esposa do Senhor para viver com Ele eternamente. Então assim Deus também trabalhou no coração de Nabucodonosor. Quando nós olhamos essa palavra, isso nos choca, porque olhamos para Nabucodonosor e achamos que ele é muito diferente de nós, mas não é. Nós somos iguaizinhos a Nabucodonosor. O que nos torna diferente é a vida de Deus que está em nós, que vai trabalhando em nós as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas maldades e a nossa naturalidade. Mas se tira a vida de Deus de nós, nós não somos muito diferentes de Nabucodonosor. Então Deus ele já havia profetizado que trabalharia no coração de Nabucodonosor. Deus também ele já profetizou que irá trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas até que nós nos tornemos aquilo que ele profetizou que nós seríamos, que é o quê? Filhos, e filhos maduros. Amém. Passado então os 26 anos, a história ela se repete. E o rei novamente volta a ter um sonho. E desta vez, nós vemos que o sonho de Nabucodonosor requer mais uma vez a interpretação. Vamos ler Daniel capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Interessante, que a história se repete a cada atitude do rei no seu coração distante de Deus. Deus trabalha no coração de Nabucodonosor e permite que ele tenha sonhos, tentando alcançar uma linguagem com ele. Mas ele está muito distante de Deus e não consegue entender nada do que Deus fala com ele. Queridos, muitas vezes essa é a nossa condição. Deus tenta nos falar de várias maneiras. Deus tenta nos falar de várias formas. Deus tenta nos comunicar das mais diversas maneiras possíveis. Mas nós não estamos com o coração, com a mente, com o espírito conectados a Deus. E o que é que acontece? Nós não entendemos absolutamente nada do que Deus fala. E o que acontece mais uma vez aí é que o rei, ele busca a interpretação através dos magos, dos astrólogos, dos caldeus. Ele busca a interpretação através dos adivinhadores. Enfim, esse rei, ele quer entender o que o sonho significa apenas dentro de um plano psicológico, humano, terrestre. Ele quer entender a lógica do que ele sonhou. Mas o sonho que ele teve estava num plano espiritual. E quando todos esses homens, mais uma vez, é chamado para a presença do rei, o que acontece?
eles não conseguem saber a sua interpretação. Agora aí tem algo bastante curioso. Nesse dado momento aí, já do capítulo 4, já tinha se passado 9 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3, e já tinham se passado mais 26 anos do capítulo 3 até o capítulo 4. Então, muitos anos já tinham se passado, e Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles já estavam entre os sábios. Mas a gente vê que eles não foram convocados aí para estar na presença do rei, para interpretar esse sonho. É que toda essa corja aí de magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, eles se sentiam incomodados com o comportamento e com a presença de Daniel. E o que eles faziam? Eles excluíam Daniel de estarem entre eles, porque o que Daniel tinha, a maneira que Daniel falava, a maneira que Daniel se comportava, incomodava e muito a presença desses charlatões. Então eles faziam meio que uma panelinha e deixavam Daniel sempre de fora. E todas as vezes que tinha algo relacionado ao rei, eles se juntavam e apenas eles iam se apresentar para o rei na esperança ou no objetivo de servir ao rei sem que Daniel tivesse essa oportunidade. E Daniel é mais uma vez chamado a estar, lá na presença do rei. Esta é a linguagem que o rei Nabucodonosor ele usa, para chamar Daniel, para que ele estivesse lá na sua presença e para que mais uma vez ele pudesse reconhecer que havia um espírito excelente em Daniel. Interessante a maneira como o rei sempre conseguia ver em Daniel um espírito excelente. Então olhe o que Daniel diz no capítulo 4, a partir do versículo 19. Vamos ler. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fizer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então a gente vê aí claramente que o rei, mais uma vez, ele admite que existe um espírito excelente na vida de Daniel. E ele diz que a única pessoa que teria capacidade de fazer ele saber a interpretação seria o espírito excelente que estava em Daniel. E o sonho deste rei foi bastante interessante, Porque esse rei ele sonhou com o quê? Com uma árvore. Uma árvore bastante frondosa. Este foi a única coisa que estava presente no sonho do rei. Foi essa árvore frondosa. E o que é que acontece? Em Daniel, do capítulo 4 e do versículo 19 ao 22, vamos ver o que Daniel fala acerca desse sonho. Vamos ler. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que crescestes e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. O rei ficou maravilhado,
Que sonho maravilhoso! Se esse sonho tivesse terminado por aí, eu acho que a vida de Nabucodonosor não teria tido o destino que teve. Porque aí foi um sonho maravilhoso até essa parte do sonho. A gente vê que é um sonho que fala do engrandecimento do reino de Babilônia, administrado ali por Nabucodonosor. E ele diz que todas essas coisas, a altura da árvore que chegava até o céu, o crescimento, o fortalecimento da árvore, a sombra que a árvore fazia, onde todos os animais se acampavam debaixo dela. Essa árvore, tipologicamente, significava o domínio de Nabucodonosor em toda a extremidade da terra, onde ele teria todo o domínio, onde ele teria o domínio total daquilo que seria a terra nas suas mãos. Mas esse sonho, ele não terminou por aí. Daniel, ele não poderia, de forma nenhuma, terminar esse sonho nesse dado momento, porque essa foi a primeira, a parte A da interpretação do sonho. Nabucodonosor precisava entender o que Deus estava querendo fazer com o seu coração. Queridos, quando nós recebemos uma profecia de Deus, quer seja na palavra de Deus, quer seja através de uma ministração, quer seja através de um louvor, quer seja através de orações, que nós pegamos a parte A da profecia, nós ficamos maravilhados e glorificamos ao nosso Deus. Saímos dando saltos de alegria e contando para todas as pessoas. Mas uma profecia, ela nunca é pela metade. Nós precisamos entender que toda a profecia ela precisa ser entendida na sua totalidade. E veja a continuação do que Daniel falou acerca deste sonho para o rei. Então vamos ver agora aí o término, do que Deus falou através de Daniel para o rei. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem um tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Que amor, irmãos? Que amor Deus tem pelo homem. A gente vê que, num dado momento, Deus deu toda a oportunidade, toda a chance para Nabucodonosor. Mas o seu coração ainda continuava corrompido, olhando apenas para a Babilônia. Tudo o que ele fazia, ele não dava a glória para Deus. Ele não deixava que a glória chegasse a Deus, que a glória fosse para Deus. Queridos, esse é o perigo do homem receber a bênção nos dias de hoje. Porque muitas vezes ele olha para o seu mérito, para a sua capacidade, ele olha para aquilo que ele tem de direito e de habilidade, de aptidão, atribui a sorte, atribui a tantas coisas a sua capacidade pessoal. E muitas vezes ele não entende que tudo que ele tem e tudo que ele é um resultado da misericórdia de Deus, da graça de Deus derramada sobre a sua vida. E esse de devolver a glória para Deus e vai gastar aquilo que ele recebeu como bênção de maneira dissolutamente, como aquela parábola do filho pródigo. Então essa era a condição ainda desse rei Nabucodonosor. Ele não permitiu que a glória fosse dada a Deus. E agora ele, como sendo essa árvore tão frondosa,
A profecia diz aí, a interpretação do sonho diz que ele seria cortado, ou seja, o seu reino agora será cortado. O reino será cortado de ti. E por 7 tempos você vai pastar com os animais até que reconheça que os céus governam a terra, de que Deus governa todas as coisas e que você não poderá permanecer ou subsistir sem que reconheça o senhorio desse Deus. Queridos, esse é o resultado da igreja que não reconheceu o Senhor no dia da vinda do Senhor. No dia da sua vinda que está tão próximo, nos tempos do fim, a igreja que não reconheceu o senhorio de Deus e não devolver para Ele a sua glória em todas as coisas que ela viveu hoje aqui na terra, naquele dia, por um tempo, também será cortado o seu reino, né? E isso se dará no período da Geena. Então, o que significa? A palavra está dizendo aí que será cortado e ele pastará por 7 tempos, né? O que significa esses 7 tempos? Esses 7 tempos que está aí descrito no sonho de Nabucodonosor. O sonho com esta árvore bastante frondosa, imponente, topa nos céus. O que significa? Daniel capítulo 11, versículo 13. Vamos ler? Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, o que representa os tempos? 7 anos. Aí, né? E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, Deus, Ele ainda estava investindo na vida de Nabucodonosor, que representa aí esses 7 tempos, 7 anos. Você, durante 7 anos, vai viver entre os animais, até que você reconheça que o Deus dos céus governa sobre os homens. Interessante que Deus, irmãos, Ele já havia dado inúmeras oportunidades para Nabucodonosor. Tantas oportunidades nós já vemos até aí esse capítulo 4 que Nabucodonosor, ele recebeu. Quantas oportunidades Deus dá para nós todos os dias, até os dias de hoje que nós servimos ao Senhor. E o nosso coração, mais uma vez, volta à Babilônia, volta para o nosso eu, volta para o nosso ego. E Deus, Ele ainda insiste, porque Ele é longânimo nas suas misericórdias. E Ele insiste em nossas vidas, como Ele insistia na vida de Nabucodonosor. E Ele dava mais uma chance a cada período para a vida desse homem. E agora nós vemos que o profeta, ele dá um conselho para Nabucodonosor. Conselho bastante interessante. Vamos ver o que ele diz aí em Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, o que é que o profeta diz aí? Abandone os seus pecados, ó rei. E você deve, como rei, exercer misericórdia. Queridos, eu não sei se vocês estão conseguindo fazer aí uma ligação entre Nabucodonosor e a igreja nos dias de hoje. Nabucodonosor aí, ele não está mais na condição daquele primeiro rei ou daquela primeira aparição dele, onde ele estava massacrando o povo de Deus, onde ele trouxe cativo. Agora já é um rei que está sendo trabalhado por Deus no seu coração para que ele se torne o quê? Servo de Deus, conforme a profecia de Jeremias. E a gente vê que esse rei agora representa aqueles que são reis e sacerdotes na nova aliança. E quem são os reis e sacerdotes na nova aliança? Nossa, a igreja. E veja o conselho
do profeta para agora este rei, que está aí representando o coração daqueles que se tornaram rei e sacerdote, não mais na figura, mas na realidade, mas que precisa ainda transformar, e não apenas a sua aparência, mas o seu coração. O conselho dele é que, primeiro, ele deveria abandonar o pecado. Segundo, ele deveria ter o quê? Misericórdia, exercer misericórdia. Queridos, a igreja hoje, ela tem dificuldade de exercer misericórdia. Basta você errar, falhar. Você é perfeito o tempo todo, mas no dia que você falha, você é apedrejado, condenado, você é aniquilado, você é totalmente julgado, né, e destruído. Por quê? Porque não há misericórdia entre os reis e sacerdotes da nova aliança. E agora, o profeta ele traz esse conselho que não serve apenas para Nabucodonosor, mas ele atravessa 2.500 anos na história e alcança agora os nossos corações. Cadê os misericordiosos? Cadê aqueles que exercem a misericórdia? E ele diz, olha rei, você precisa exercer misericórdia para com os pobres. Você deve praticar a justiça. Cadê aqueles que praticam a justiça nos dias de hoje? Nós aprendemos há um tempo atrás que justiça se faz com amor. Então, cadê os justiceiros do reino nos dias de hoje? Cadê aqueles que praticam a verdadeira justiça, onde toma a cruz para que o outro possa sobreviver ou viver através da sua justiça? Então, esse foi o conselho dado àquele rei nesse dado momento. Olha, não olhe para o tamanho do seu reino. Não olhe para o tamanho da árvore que você se tornou, pois ela será cortada, mas ela será de volta entregue a você. Mas você precisa mudar o seu coração. Então, queridos, nós estamos na vida da igreja, nós estamos dentro do cristianismo dos dias de hoje, mas com que coração nós estamos exercendo esta função dentro do corpo de Cristo? Com o coração daquela árvore frondosa, do eu posso, eu sou, ninguém manda em mim, eu sou de maior, sou dono do meu nariz, eu governo a minha vida, a minha casa, a minha família, eu faço do jeito que eu quero, eu não gosto disso, eu penso assim e vou fazer assim? Ou nós nos entregamos totalmente como uma árvore cortada, que não tem mais nenhuma força em si mesmo? Nós vemos aí uma jaqueira, uma mangueira, ou qualquer árvore cinquentenária ou centenária, ela tem uma força extraordinária. Ela pode, com o carrego do seu fruto, que pesa toneladas, ela se autossustenta em várias ventanias e vendavais. Mas basta cortar ela, e ela já não tem mais força em si mesma para sustentar, ou para fazer sombra, ou para abrigar coisa nenhuma. Por quê? Porque a sua sustentação está no solo que ela é plantada. Então, se nós formos essa árvore hoje e não estivermos plantados na base que o Senhor nos plantou, que é o seu reino, nós não vamos durar por muito tempo. Num dado momento, nós vamos ser cortados para que haja um renovo, e esse renovo se dará por 1000 anos, para que possa de volta sermos introduzidos nesta realidade. Então esse profeta traz agora o conselho para o rei, dizendo para ele o que é necessário que ele faça e como ele seja. E ele diz, e quem sabe, tempos de tranquilidade lhe serão acrescentados. Então, queridos, se nós não atentarmos para viver a profecia hoje, nós vamos precisar passar por esse corte para que tempos de paz futuramente possam nos ser acrescentados. Interessante que o rei, neste momento, ele atendeu este conselho e ele começou a praticar a justiça, começou a praticar, a estender a mão aos pobres, começou a praticar aquilo que o profeta
aconselhou para o seu coração. Então, amados, que nós recebamos essa palavra como sendo o profeta de Deus, o próprio Espírito de Deus, nos aconselhando a fazer uma transformação no nosso coração, para que as nossas atitudes sejam atitudes genuínas dentro do reino de Deus. Porque às vezes nós nos sentimos árvores frondosas, fortes demais para atender à interpretação do sonho desse profeta. Nós achamos que a nossa vida ela nunca vai ser cortada, o nosso poder nunca vai ser tirado, a nossa capacidade ela é eterna. Nós somos donos do nosso próprio nariz e ninguém manda em nós. Aí nós fazemos como queremos. Uma semana estamos bem, cheios do Espírito de Deus, dando glória a Deus e aleluia, e outra semana nós estamos de bico, nós estamos depressivos, nós estamos recolhidos, nós estamos reclusos do reino, porque alguma coisa nos aconteceu. E isso é nos achar árvores frondosas no reino de Deus. E esse tipo de árvore, não se engane, vai ser cortada. Vai ser cortada porque isso é o amor de Deus para que nós possamos passar pelo renovo do Senhor. O mais interessante é que a palavra de Deus diz que durante 1 ano nada aconteceu com o rei. Durante 1 ano, este rei ele ficou intacto, sem que nada lhe acontecesse. Todas as vezes que nós trilhamos o caminho da obediência e da submissão, nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor, Ele nos guarda e nós estamos debaixo verdadeiramente das suas asas, né? E Ele nos protege e nada nos atinge. Mas depois desses 12 meses, que coração, irmãos, que coração oscilante, que coração tão vacilante. Depois desses 12 meses, ele novamente, passeando por Babilônia, ele volta a contemplar a formosura, a beleza de tudo aquilo que ele construiu. Então, queridos, na próxima reunião nós vamos ver o desfecho desta história extraordinária do capítulo 4 do livro de Daniel. Ele, por um tempo, ouviu o conselho do rei, ou do profeta. Por um tempo, ele até praticou o conselho do profeta. 1 ano se passou e Nabucodonosor estava fazendo tudo aquilo que o profeta lhe aconselhou. Mas quando ele volta a passear ali, no pátio do seu palácio, e ele volta novamente a ver todas aquelas obras e contemplar as obras que ele fez, que ele construiu, ele mais uma vez ele diz em seu coração: não é possível. Não é possível que esta árvore seja cortada. Não é possível que esse reino seja destruído. Ele é muito forte. Tem muita coisa construída, tem muita beleza, tem muita sustentabilidade. É assim que nós pensamos, querido. Quando nós estamos bem, nós pensamos que o nosso emprego nos sustenta. Nós pensamos que a nossa saúde é eterna. Nós pensamos que a nossa juventude jamais passa. Nós pensamos que aquilo que nós temos é o suficiente. E é necessário que Deus, mais uma vez, venha intervir no coração de Nabucodonosor, como Ele interferirá nos nossos corações quando nós tivermos esses surtos de achar que somos autossustentáveis sem a presença de Deus. Então, na próxima reunião, nós continuaremos com o desfecho do capítulo 4, que é bastante interessante. É fascinante como a história desse homem acaba entre essas chances e oportunidades que Deus dá para ele e essas oscilações que ele tem em seu coração de viver para si. Mas é bastante interessante nós assistirmos, ouvirmos e aprendermos, estudarmos assim todo esse capítulo 4, que vai deixar para nós um legado bastante impactante. E eu tenho certeza que a partir desse capítulo, a nossa vida ela passará por uma transformação. Porque Nabucodonosor, aqui no capítulo 4, ele falando de si mesmo, ele mostra a condição
de cada um de nós quando tiramos os olhos do propósito eterno de Deus e olhamos para a nossa própria vida, para o nosso próprio eu e para o homem natural com as suas capacidades e habilidades. Então, irmãos, que o Senhor possa nos permitir que estejamos ainda entusiasmados a ver a história de Daniel, descrita nesses 6 primeiros capítulos, onde estamos agora no capítulo 4, falando especificamente da loucura do rei Nabucodonosor. Amém. Amém.